Nessa videoaula a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a força que de todas aquelas que a gente está discutindo, de longe essa é a mais fácil de se identificar se tem ou se não tem no seu problema. Então vamos imaginar a seguinte situação. Vamos supor que aqui eu tenho pendurado no teto uma mola que no seu comprimento natural, digamos assim, eu não pendurei nada na ponta dela, ela fica com esse tamanho aqui. E aí quando eu penduro um bloco qualquer de peso que eu estou representando aqui por P1, essa mola estica um pouco. Esse tanto que a mola esticou, essa deformação na mola imposta por esse bloquinho 1, eu estou chamando aqui de X1. E aí o que acontece é o seguinte, esse bloco aqui, ele está em repouso. Logo, se ele está em repouso, as forças que puxam para um lado são iguais às forças que puxam para o outro. Então, sobre este bloco, há uma força-peso que atua ele para baixo. E se tem uma força que puxa ele para baixo e esse bloco está parado, tem que ter uma força que atua em sentido contrário para cancelar a força-peso e fazer com que ele fique parado. Esta força que atua em sentido contrário é a própria força elástica, associada à deformação desta mola. Portanto, o que eu tenho a lhes dizer é a força elástica que atuou em sentido contrário à força-peso, neste caso, é uma força que está sempre associada à deformação de uma mola, à deformação de um elástico, qualquer coisa, na verdade não somente de mola ou de elástico, tá? Mas também qualquer coisa que possa ser deformada. Um arco e flecha, por exemplo, quando você puxa a flecha para trás, o arco se deforma um pouco, indicando que ali nós temos uma força elástica associada. Portanto, a força elástica está sempre associada à deformação de elástico, mola e assim por diante, ok? Então não adianta nada eu ter uma mola se ela não estiver deformada, não há força elástica atuando sobre o corpo causador desta deformação. Outra observação importante, aqui eu pendurei nesse outro caso, um outro bloco nessa mesma mola, tá? Só que esse peso do bloco 2 é maior do que o peso do bloco 1. E eu sei disso porque este bloco 2 ele causou uma deformação maior do que aquele bloco 1. E aí, consequentemente, se esse bloco 2 é mais pesado, esse aqui é o peso do bloco 1, se esse bloco 2 é mais pesado, naturalmente a força elástica que atua sobre ele é um pouco maior. Então, Fe2 representa a força elástica sobre este segundo bloco. E Fe1, a força elástica no primeiro bloco. Percebam que a força elástica no segundo bloco é maior do que a força elástica no primeiro bloco. Por que eu sei isso? Porque se esse bloco é mais pesado, para mantê-lo em equilíbrio, eu preciso de uma força elástica maior do que a anterior. Então vejam que a força elástica aumentou e não por coincidência a deformação, o esticamento da mola também. Isso significa que a força elástica ela é proporcional, lembra que essa letra representa proporcional à deformação, que eu estou representando aí pela letra X. E a força elástica, ela também é diretamente proporcional a uma propriedade da mola conhecida como constante elástica, de tal maneira que esta relação de proporcionalidade pode resultar em uma relação de igualdade se for inserida nesta expressão esta constante K, que aí aparece. Esta constante K é chamada de constante elástica. A constante elástica representa, como eu mencionei, uma propriedade da mola. Tá? Se é uma mola mais rígida, mais durona, a constante elástica é maior. Se é uma mola mais molengona, a constante elástica é um pouco menor. As possíveis unidades
para se expressar essa constante elástica são várias, né? Mas nós trabalhamos basicamente com o Newton por metro e o Newton por centímetro. Naturalmente, o Newton por metro representa a unidade oficial para a constante elástica, enquanto que o Newton por centímetro fica como sendo a unidade usual. Este X que aí aparece representa a própria deformação sofrida pela mola. Nesse meu caso, a deformação da mola pode ser elástico, pode ser o arco de um sistema arco e flecha e assim por diante. Vocês estão vendo que esse menos está aparecendo aqui, né? Esse sinal de menos está aqui apenas para indicar que a força elástica atua em sentido oposto à deformação. Isso aqui é um oposto à deformação. Isso é importante para que vocês possam saber para onde a força elástica vai atuar. Então vejam que esta mola foi deformada, esticada para baixo. Então a força elástica atuará em sentido oposto, ou seja, para cima. Se eu puxasse uma mola que está presa na parede, esticasse ela para a esquerda aqui do vídeo, a força elástica atuaria em sentido contrário. A força elástica é chamada de força restauradora, porque ela sempre procura fazer com que a mola volte à sua posição, ao seu tamanho original. Na prática, esta equação para fins de cálculo de força elástica, ela é utilizada desta outra maneira aqui. Fe é igual a K vezes o X. Lembrando que aqui, essas duas barras verticais representam o módulo. Então, esse menos aqui está apenas para indicar que a força elástica atua em sentido contrário à deformação. Então quer dizer que para calcular o valor da força elástica, eu esqueço do sinal de menos, é isso que eu quero dizer com vocês. Ok? Muito bem. A força elástica ela atua não somente nas situações envolvendo mola, como eu já mencionei, mas também aparece no bug jump, onde você tem lá um elástico que vai se distendendo. E à medida que ele se distende, o cidadão que está preso lá ele vai freando, né? Porque a força elástica, como eu mencionei, por ser uma força restauradora, vai atuar em sentido contrário à deformação, fazendo com que a velocidade dele diminua. Força em sentido contrário ao movimento tende a fazer com que essa velocidade diminua. Essa é uma outra situação em que a força elástica vai aparecer. Essa expressão aqui da força elástica ela também está relacionada com a lei de Hooke, que é um dos possíveis enunciados, a força elástica é proporcional à deformação sofrida pelo corpo que foi deformado, ok? As duas perguntas que vocês precisam saber. Quando que tem força elástica? Quando tem alguma coisa que se deforma, não necessariamente mola, como eu já mencionei. Para onde a força elástica atua? Esta é barbada, em sentido oposto à deformação sofrida por esse corpo, ok? De posse dessas informações, nós já temos 4 forças identificadas: peso normal, tração e força elástica, e à medida que os exemplos que a gente vai discutir nas próximas videoaulas, que serão intituladas como aplicações das leis de Newton, a gente vai trabalhar um pouquinho mais com esse poder de identificação de forças. Se tem, se não tem, e se tem, para onde é que puxa.